Então, quer dizer, aonde é que está a prosperidade? Ela está nos bens que você tem? Ou ela está em Cristo Jesus? Então, a prosperidade que a palavra está falando, tudo que se faz prospera, prospera em vida. Então, essa presença do Espírito Santo, ela tem sido tão grande, tão maravilhosa, que a paz, o amor, ele sobrepassa o nosso entendimento e a gente fica numa alegria tremenda de poder agradecer ao Senhor por isso. Então, esse privilégio de estar junto, e assim, é um privilégio de ser amado. O melhor é o privilégio de ser amado. Amado em Cristo Jesus, quando Deus nos ama. E Ele nos amou primeiro. Antes da gente amar ao Senhor, Ele nos amou primeiro. Então eu quero falar com os irmãos sobre essa... Efésios capítulo 2, versículos de 1 a 10. Essa é um título que nós já oramos, já falamos disso, mas nós temos que falar muitas vezes sobre isso. Por que nós temos que falar muitas vezes sobre isso? Porque cada vez que nós lemos, nós temos mais entendimento a respeito do que está escrito. Então aqui nós vamos ver como que o Senhor nos encontrou um dia e como o que Ele fez com nós quando Ele nos encontrou, o quanto Ele nos amou. Então esse capítulo, Efésios capítulo 2, de 1 a 10, vamos orar. Vocês que estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam a viver, quando seguia o presente ordem deste mundo e o príncipe do poder do ar. O Espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Então, olha para você ver. Ele está dizendo que nós estávamos mortos em nossas transgressões e pecados e nós vivíamos segundo o mundo. E assim mesmo. E ele fala que ainda tem um povo que continua vivendo na desobediência. E ele explica, anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da nossa carne, seguindo os seus desejos e pensamentos. Desejos e pensamentos de quem? Da carne. Como os outros, éramos por natureza merecedores da ira de Deus. Todavia, Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida com Cristo, quando ainda éramos mortos, estávamos mortos em transgressões. Pela graça vocês são salvos. Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nas eras que hão de vir a incomparável riqueza da sua graça, demonstrada em sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. Isso não vem de vocês, é um dom de Deus,
não por obras, para que ninguém se glorie, porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes para nós a praticarmos. Então, o que aconteceu com a gente nesse ponto? A palavra está dizendo, através de Paulo, que Deus nos ressuscitou, porque nós estávamos mortos. E nos fez assentar com Cristo. Mas ele ainda fala aqui. Todavia, Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou. Então nós estamos falando de uma coisa, começamos a falar do privilégio de ser amado em Cristo. Muitas vezes, nós chegamos para dar um abraço numa pessoa, para beijar uma pessoa em Cristo, e ela não consegue receber esse amor, porque ela não conhece esse amor. A pessoa fica totalmente sem saber o que fazer. Por quê? Porque ela acha que nós vamos querer alguma coisa dela, nós vamos querer alguma coisa em troca. Nós estamos abraçando ela, estamos beijando ela, nós estamos dizendo para ela que amamos, porque nós queremos algo a mais dela, a não ser simplesmente amar ela. Então, isso é um privilégio de muito poucas pessoas. Tanto amar quanto ser amado. As pessoas não conseguem nem ser amado. Por quê? Elas não se abrem. A primeira coisa, ela tem a consciência mundana. Por quê? O mundo pensa como? Se você está me dando alguma coisa, eu vou querer outra coisa em troca. Então ela não consegue receber esse amor. Então isso é um privilégio de poucas pessoas. Por isso que eu vivo falando todas as vezes que nós estamos na igreja, eu falo do privilégio de estar junto com pessoas que conseguem entender esse amor, que conseguiu receber Jesus Cristo no coração, e conseguiu, porque a palavra está dizendo que nós somos criação de Deus, nós somos criados em Cristo Jesus. Então nós nascemos de novo. O velho homem, como estava aqui, vocês estavam mortos em suas transgressões e pecado, nos quais costumava viver, quando servia o presente ordem desse mundo, o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Então nós vivíamos aí. Aí Deus nos ressuscitou, nos deu vida em Cristo. De que jeito? Pelo que nós fazemos? Não, não é pelo que nós fazemos, é pela fé. Porque nós cremos, simplesmente isso, só porque nós cremos. Cremos em Cristo Jesus. Isso não é um dom nosso, nós não temos esse privilégio de crer por nós mesmos. Isso vem de Deus, é um dom de Deus. Então, por isso que eu falo para os irmãos constantemente do privilégio de ser amado por Deus em Cristo. Isso são coisas que muito poucas pessoas conseguem ver isso. Porque é tão simples. Fala, mas não é só isso não, tem mais coisa. Não, tem que ter isso, tem que ter aquilo, tem que... Não, é só isso. É tão simples de entender, que a maioria das pessoas não crê. Eles querem alguma coisa muito maior, uma coisa que não quer uma coisa na carne,
quer emoção, quer arrepio, quer qualquer outra coisa do que ser adorado. Deus quer ser adorado em espírito, não com a carne, em espírito e em verdade. E isso não tem nada a ver com a nossa emoção. A nossa emoção é a coisa que mais atrapalha a gente. Nós temos que amar a Deus com o nosso espírito. Por quê? Porque nós fomos amados primeiro. Um amor incomparável, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida com Cristo Jesus, quando ainda estávamos mortos. Ele deu-nos vida a nós. Então, esse privilégio. E hoje pela manhã, só para que a gente possa terminar a nossa oração, porque na terça-feira a gente vai fazer alguma coisa mais só para que a gente possa estar se alimentando do Espírito Santo todas as terças e as sextas-feiras. Então nós vamos fazer alguma coisa menor, porque é dia de trabalho, está todo mundo cansado. Então nós vamos diminuir um pouco o nosso culto para que as pessoas possam desfrutar e prestar bem atenção e guardar essa palavra no coração, alimentando toda semana, buscando ela, se alimentando ela toda semana. Então hoje pela manhã eu até coloquei no nosso grupo algo que é muito maravilhoso. E nós vamos para o Salmo 1, capítulo... É o Salmo inteiro. Mas antes de ler esse Salmo maravilhoso, eu gostaria de falar com os irmãos uma coisa. Quando nós nascemos em Cristo, como nós fomos aqui, Deus, se você ler de novo toda Efésios capítulo 2, de 1 a 10, você vai ver que nós fomos ressuscitados. Deus nos deu vida em Cristo, nós estamos assentados nas regiões celestiais, nós fomos salvos pela graça, isso não é um dom nosso, é por meio da fé, isso não é por obra, para que ninguém se glorie disso. Está muito bem explicado. Aí nós chegamos no Salmo 1. Porque quando nós sabemos de tudo isso, nós temos a consciência que eu vivo dizendo que cada um vive pelo que crê. Então, se você crê em Efésios capítulo 2, de versículos de 1 a 10, você sabe que você é uma nova criatura, você nasceu de Deus. Você não nasceu do homem, como está na palavra, que nós não nascemos pela vontade da carne, nem pela vontade do homem, e sim pela vontade de Deus. Então aqui está explicando que Deus nos ressuscitou no tempo que nós estávamos mortos ainda, nas nossas transgressões e pecados. Deus nos amou, foi lá e nos tirou. E aí quando nós entendemos tudo isso, nós vamos viver isso aqui, ó. Olha que coisa mais linda, que privilégio de ser amado. Olha, que coisa linda. Salmos capítulo 1, de 1 a 6, todo o salmo. Como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Ao contrário, sua satisfação está na lei do Senhor. E nessa lei medita dia e noite. Aí ele explica como que vai ser esse homem, essa mulher. Ele é como uma árvore plantada à beira de águas correntes.
dá fruto no tempo certo e suas folhas não murcham. Tudo que faz prospera. Não é o caso dos ímpios. São como palha que o vento leva. Por isso os ímpios não resistirão no julgamento, nem os pecadores na comunidade dos justos. Pois o Senhor aprova o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios leva à destruição. Então, o que nós estamos vendo aqui é que tudo que a gente faz prospera. Infelizmente, o coração do homem é tremendamente enganoso. Quando se fala em prosperidade, a primeira coisa que vem na mente do homem é recursos financeiros. Eu escuto isso há muito tempo. Depois que eu conheci Jesus, e a alegria no meu coração, ela é clara. Todo o tempo eu estou alegre, eu estou contente. Mesmo cheio de problemas, que esses problemas são consequências de uma vida, não vai faltar para a gente. Eu sempre brinco até que os problemas, eles ficam na fila. E tem às vezes que eles ficam tão desorganizados que chega 3, 4, tudo ao mesmo tempo. Aí você tem que ter bastante paciência e falar assim, ó, é o seguinte, ó, vocês entram na fila, porque senão não vou resolver nenhum. Vou deixar todo mundo para trás, não vou resolver. Porque senão ele chega estourado em você. Então a verdade é que sempre que você resolve um problema, tem outro na fila, esperando. Ou outros, que é a maioria das vezes. Ah, quantos problemas nós resolvemos hoje? 10. Amanhã tem quantos para resolver, Jonathan? El doble. É o dobro, né? Mas nós vamos resolver com alegria. Aí que está a grande satisfação. Então, a prosperidade, ela vem de graça, de favor. Por exemplo, eu posso classificar a prosperidade da minha vida, por exemplo, com a vida do Jonathan, com a vida da Laura, com a vida do Bruno, com a vida do André, com a vida do Mariano, com a vida dos irmãos em Cristo que eu tenho. E que Deus um dia me usou para chegar perto desse irmão e mostrar a minha vida em Cristo para eles. Então eles olham para mim, mesmo precisando de arrumar um monte de coisa, mas a presença de Jesus é clara. E as pessoas, como diz o Jonathan, é el hombre del dinheiro. Como é que... Tem um monte de gente que fala isso, né? É verdade. Mas é baseado no quê? Na alegria do meu rosto, porque eles não sabem quem eu sou. Eles não sabem as nossas coisas. E, na verdade, uma dessas pessoas que me chama de homem do dinheiro, ele tem 4 ou 5 casas. E eu não tenho nenhuma. Então, quer dizer, aonde é que está a prosperidade? Ela está nos bens que você tem? Ou ela está em Cristo Jesus? Então, a prosperidade que a palavra está falando, tudo que se faz prospera, prospera em vida. Porque a palavra nos diz assim, que você produza frutos dignos de arrependimento. E a palavra está dizendo aqui, ó. Sua satisfação está na lei do Senhor, e nela medita dia e noite. É como árvore plantada à beira de águas correntes. Dá fruto no tempo certo, e suas folhas não murcham.
Então quer dizer que uma árvore com as folhas murcha ou seca é feia. É uma árvore triste. E qual é o fruto que essa árvore dá no tempo certo? Frutos dignos de arrependimento. O que eu já passei de sofrimento na vida, o que eu vivia quando Jesus me tirou de lá, eu estava caminhando naquele tempo, seguindo o conselho do mundo, e Deus foi lá e me tirou. E a partir daí, eu passei a dar frutos, no tempo certo. Faz 21 anos que eu conheço Jesus. E nem tanto, nesses anos, quantos frutos? Muitas vezes eu passei muito tempo sem frutos. Por quê? Porque era no tempo certo. É no tempo certo que nós vamos produzir o fruto. Então eu gostaria que os irmãos entendessem isso, entendessem pela fé o privilégio de ser amado por Deus em Cristo Jesus. Porque Ele foi lá e nos retirou do império da... Primeiro Ele nos libertou desse império, o império das trevas. Foi lá, nos libertou do império das trevas. Ele arrancou nós e transportou para o reino do seu Filho amado, em quem nós temos a redenção, o perdão dos pecados. Então, essa é a palavra que o Espírito Santo hoje está ministrando em cada coração, para que nós possamos, em nome de Jesus, entender esse propósito de Deus, do amor de Deus, orar para aqueles que ainda, todavia, estão perdidos e seguindo no espírito de desobediência. Por quê? Qual que a palavra nos fala? Que o desejo de Deus é que todos se salvem. Então nós oramos. Eu gostaria de fazer uma oração com os irmãos para que cele essa palavra no coração de cada um, para que todos possam orar nessa noite por aqueles que ainda estão na desobediência, aqueles que ainda não conseguiram enxergar o Evangelho, aqueles ainda que precisam limpar as suas casas. Amém? Deus maravilhoso, nós somos gratos, Senhor. Somos gratos por essa palavra, somos gratos, Senhor, pelo desejo de orar por aqueles irmãos que ainda não conhecem a Ti. Mas o Seu desejo é que todos se salvem, Senhor. Hoje nós oramos por aqueles ainda que estão na desobediência, caminhando, Senhor, obedecendo os desejos da carne. Pai, em nome de Jesus, Senhor, resgata eles. Salva, Senhor, nessa noite. Traga, Senhor, pessoas que possam Te servir em liberdade, Senhor. Não ser aprisionados por religião, nenhuma igreja religiosa, Senhor, mas sim a Tua igreja, a igreja de Deus, aquela que o Senhor vem buscar, a limpa, imaculada. Em nome de Jesus, Senhor. Nós Te amamos, Senhor, e Te glorificamos nessa noite pelo privilégio de ser amados por Ti em Cristo Jesus. Amém. Grande beijo no coração de cada um dos irmãos. Que a graça e o favor de Deus possa acompanhar todos vocês. Um grande beijo para a Rosilane, o Márcio, meu afilhado lá no Brasil, quem eu amo demais, a Valzinha também, que está ali, minha mãe, e aqueles que eu não estou conseguindo ver, mas que a graça e o favor de Deus possam cada dia alcançar cada espaço maravilhoso no coração de cada um de vocês, em nome de Jesus. Grande beijo no coração.